Neste vídeo, vamos analisar um dos episódios mais perturbadores e desconcertantes da história europeia. Um fenômeno que, por séculos, desafiou médicos, teólogos e historiadores. Antes de continuar com o vídeo, lembre-se de se inscrever no canal para mais narrativas documentais como esta. Era o final do século XIV. A Europa carregava sobre si um peso que poucos períodos da história humana conseguiram igualar. Décadas de fome e de guerras que se arrastavam por gerações e, acima de tudo, a memória ainda fresca de uma catástrofe sem precedentes. A peste negra havia varrido o continente poucos anos antes, levando consigo entre 1/3 e a metade da população de algumas regiões. Cidades inteiras foram deixadas parcialmente vazias. Famílias foram reduzidas a um único sobrevivente. Aldeias desapareceram do mapa. Naquele contexto de trauma coletivo e desespero silencioso, algo extraordinário começou a acontecer. Algo que nenhum cronista sabia como nomear com precisão. Algo que, aos olhos dos homens e mulheres do medievo, parecia não ter explicação racional. E talvez não precisasse, porque o mundo racional para eles já havia se despedaçado há muito tempo. Tudo começou com alguns passos, com um movimento de pés, com braços que se erguiam sem que seus donos parecessem ter qualquer escolha, e uma vez que começava, não parava. Esse é o fenômeno que os historiadores modernos chamam de epidemia da dança, ou mania dançante. Um evento que as fontes medievais tentaram descrever com palavras que ainda hoje carregam um eco de estranheza e profunda inquietação. É uma história que levanta perguntas sobre a natureza da mente humana, sobre o poder das crenças coletivas e sobre o limite tênue entre o sagrado e a loucura. Mas antes de entender o que acontecia naquelas ruas, é preciso entender quem eram as pessoas que nelas viviam. O homem e a mulher medievais habitavam um mundo radicalmente diferente do nosso. A enfermidade não era apenas um processo biológico, era também uma punição divina, uma prova de fé. Os demônios podiam habitar os vivos, os santos intercediam ou castigavam. Cada evento inexplicável era carregado de significado sobrenatural, e a fronteira entre o que hoje chamamos de psicológico e o que eles chamavam de espiritual era, para a grande maioria, simplesmente inexistente. A isso somava-se o peso de uma ansiedade coletiva sem nome clínico, mas absolutamente real. A morte havia se tornado uma presença familiar demais. As procissões fúnebres faziam parte da paisagem cotidiana. As igrejas transbordavam de pedidos de intercessão. E o medo, profundo e amplamente compartilhado, permeava cada camada da sociedade, dos camponeses mais humildes aos nobres mais poderosos. É nesse solo fértil para o inexplicável que a mania dançante começa a germinar. Os primeiros registros sistematizados do fenômeno remontam ao ano de 1374, quando relatos perturbadores chegaram das margens do rio Reno, na região que hoje corresponde ao território entre a Alemanha, a Bélgica e os Países Baixos. Habitantes de cidades como Aachen, uma das mais importantes do Sacro Império Romano Germânico, começaram a se comportar de maneira que nenhuma autoridade civil ou religiosa conseguia compreender ou conter. Homens, mulheres e crianças saíam às ruas em grupos e começavam a dançar. Não uma dança festiva ou controlada, mas um movimento compulsivo, incessante, que parecia imposto de fora, como se uma força invisível os governasse. Eles dançavam durante horas, depois durante dias. Alguns continuavam por semanas, gritavam, riam e choravam ao mesmo tempo. Caíam por exaustão e, ao recuperar algum fôlego, voltavam ao movimento. As autoridades eclesiásticas recorreram ao que sabiam fazer. Organizaram missas, conduziram exorcismos, rezaram pelas almas perturbadas. Algumas vozes sugeriam que aqueles indivíduos estavam possuídos por algo de natureza sombria. Outras buscavam no conhecimento médico da época alguma explicação capaz de acomodar o fenômeno dentro de uma estrutura racional. Nenhuma dessas respostas foi suficiente, porque a dança não parava, e o que tornava tudo ainda mais perturbador era o seu caráter aparentemente contagioso. A dança se espalhava. Uma pessoa via outra dançar e começava a dançar também. Um grupo crescia,
Uma rua inteira entrava em transe, uma cidade começava a se mover como se obedecesse a uma música que apenas ela podia ouvir, e que nenhum observador externo conseguia detectar ou interromper. Os cronistas da época registravam esses eventos com uma mistura de assombro e pavor, porque o que acontecia naquelas ruas não era apenas estranho, era profundamente ameaçador. Um sinal de que algo havia se rompido no tecido do mundo que conheciam. O que havia se rompido? E quem pagaria o preço mais alto por essa ruptura? Essas respostas aguardam mais adiante, à medida que esta história começa, pouco a pouco, a se revelar. Para compreender a dimensão do que ocorreu no verão de 1374, é preciso olhar não apenas para os que dançavam, mas para aqueles que os observavam. A reação das testemunhas é, em si mesma, um documento histórico de rara intensidade. Ninguém que via a mania dançante pela primeira vez saía ileso do espetáculo, não do ponto de vista emocional, não do ponto de vista espiritual, e como os eventos seguintes demonstrariam, muitas vezes também não do ponto de vista físico. Aachen era um polo de peregrinação e de vida religiosa intensa, conectada às grandes rotas comerciais do Reno, e, portanto, a tudo que se movia pelo continente. Ideias, mercadorias, doenças. Carregava também os traumas recentes da peste e das instabilidades do Sacro Império. Era uma cidade viva, densa, atravessada por fluxos humanos constantes e, como o tempo mostraria, profundamente permeável ao contágio daquela dança que havia começado a se instalar em suas praças. Os primeiros grupos de dançarinos surgiram nesses espaços abertos, nos arredores das igrejas, nos cruzamentos de ruas movimentadas. Não eram figuras marginais. Eram homens e mulheres comuns, artesãos, comerciantes, agricultores. Pessoas inseridas na vida cotidiana, com nomes, com famílias, com obrigações, e, de repente, deixavam tudo isso para trás e dançavam. O comportamento que os cronistas descrevem é consistente entre diferentes fontes. Os afetados moviam-se de forma errática e incessante, muitas vezes sem qualquer acompanhamento musical. Alguns gritavam nomes, invocavam santos, pronunciavam palavras que os observadores não conseguiam compreender. Outros pareciam completamente alheios ao mundo ao redor, como se habitassem uma realidade inacessível a qualquer comunicação. Não reconheciam parentes, não respondiam a chamados, não paravam quando alguém tentava ampará-los. O caráter coletivo do fenômeno era um dos aspectos que mais desconcertava as autoridades. Uma epidemia de doença, por mais devastadora que fosse, seguia uma lógica reconhecível, mas aquilo não seguia nenhuma lógica conhecida, e ainda assim se espalhava. De Aachen, grupos de dançarinos começaram a se deslocar ao longo do Vale do Reno, como se a própria geografia do rio orientasse o fenômeno. Cidades como Colônia, Metz e Liège passaram a registrar, nas semanas e meses seguintes, casos similares. Em algumas localidades, centenas de pessoas estavam envolvidas ao mesmo tempo. Em outras, eram grupos menores, mas igualmente perturbadores na intensidade dos comportamentos observados. A Igreja, confrontada com um fenômeno que escapava às categorias habituais de pecado e redenção, tentou oferecer uma resposta espiritual e prática ao mesmo tempo. Foi nesse contexto que surgiu a associação entre a mania e a figura de São Vito, mártir cristão cuja intercessão era invocada para afastar doenças que afetavam o comportamento. Ao nomear o fenômeno com o nome de um santo, a Igreja oferecia uma moldura teológica para o incompreensível. Se aquelas pessoas dançavam de forma compulsiva, a cura deveria ser buscada não na medicina, mas na devoção. Peregrinações foram organizadas. Grupos de afetados eram conduzidos às capelas dedicadas ao santo. Rezas eram entoadas em coro. Relíquias eram apresentadas na esperança de que o contato com o sagrado rompesse o encanto. Em alguns casos, as peregrinações pareciam surtir efeito. Após dias de caminhada e oração intensa, alguns afetados cessavam os movimentos e recuperavam o controle sobre si mesmos. Se isso representava uma cura real ou simplesmente o fim natural de um episódio que se esgotava sozinho, ninguém sabia dizer. Mas havia também os casos em que nenhuma reza e nenhuma relíquia
produziam qualquer resultado. Os afetados continuavam, e o corpo humano, submetido a esforço físico ininterrupto por dias a fio, sem alimentação adequada, sem repouso, chegava inevitavelmente a um limite. Alguns não resistiam, perdiam a vida não por violência, mas pela exaustão absoluta de um organismo que havia consumido todas as suas reservas sem jamais parar. Era esse aspecto que transformava a mania dançante de uma curiosidade perturbadora em uma crise verdadeira. Não era apenas o estranho, era o mortal. E com isso, a pergunta que havia começado como teológica, o que move esses corpos, tornava-se urgente também como questão médica e política. Quem tinha autoridade para dar uma resposta? E que tipo de resposta poderia ser suficiente? Enquanto essas perguntas circulavam entre clérigos e governantes, a dança continuava. O que havia começado em Aachen já não pertencia apenas a Aachen. O fenômeno havia encontrado o caminho das estradas, dos rios e das rotas de peregrinação. E onde quer que chegasse, deixava atrás de si uma comunidade que não sabia mais distinguir entre o sagrado, a doença e o desespero humano, tomando uma forma que a razão não conseguia conter. O fenômeno que havia eclodido em Aachen em 1374 não desapareceu com o inverno. Não se dissipou como uma febre passageira ou como um rumor que perde força com a distância. Ao contrário, nos meses e anos seguintes, a mania dançante continuou a aparecer em diferentes pontos da Europa, sempre com a mesma estranheza inquietante, sempre desafiando qualquer tentativa de enquadrá-la em categorias conhecidas. E foi essa persistência que forçou pela primeira vez uma pergunta mais incômoda. E se o problema não fosse apenas espiritual? Enquanto a Igreja mantinha sua posição de que o fenômeno era de natureza sobrenatural, passível de cura pela intercessão dos santos, outra voz começava a ganhar espaço nas universidades e nas câmaras dos governantes. Era a voz da medicina medieval, com seus humores, seus planetas e suas teorias herdadas de Galeno e Avicena. Uma medicina que operava dentro de um universo muito diferente do nosso, mas que tentava, à sua maneira, encontrar causas naturais para aquilo que a teologia não conseguia resolver sozinha. Os médicos da época propunham explicações que faziam sentido dentro do sistema de conhecimento disponível. Alguns acreditavam que o sangue dos afetados havia entrado em desequilíbrio, aquecido em excesso pelo calor do verão e pela agitação emocional acumulada. Outros apontavam para o excesso de bile negra, associado na tradição galênica à melancolia e às perturbações do espírito. Havia ainda quem sugerisse influências astrológicas, o alinhamento de certos planetas que havia criado condições propícias para que corpos enfraquecidos pela fome e pelo luto sucumbissem a estados alterados de consciência. Nenhuma dessas hipóteses explicava por que a dança se espalhava de pessoa para pessoa. Mas o simples fato de que médicos formulavam respostas representava por si só uma mudança significativa. O corpo humano, e não apenas a alma, estava sendo colocado no centro da investigação. Essa nova perspectiva levou a uma observação mais cuidadosa de quem, exatamente, era afetado pela mania. E os padrões que emergiam eram reveladores. Em sua grande maioria, os dançarinos pertenciam às camadas mais vulneráveis da sociedade: camponeses, trabalhadores urbanos, mendigos, peregrinos. Eram pessoas que viviam sob pressão constante, a pressão da fome, das dívidas, das epidemias, da incerteza. Tinham motivos concretos e profundos para o desespero, mesmo que não existisse no vocabulário da época uma palavra adequada para descrevê-lo. Havia também uma presença marcante de mulheres entre os afetados. As autoridades eclesiásticas rapidamente associaram essa predominância às teorias medievais sobre a suposta fragilidade feminina. A ideia de que as mulheres seriam mais suscetíveis à possessão e aos estados de transe. Era uma interpretação que dizia mais sobre os preconceitos da época do que sobre qualquer realidade médica, mas que moldou profundamente a maneira como o fenômeno foi registrado e tratado durante décadas. O que os registros históricos permitem ver, com um olhar mais cuidadoso que a distância temporal nos oferece, é algo diferente.
A mania dançante tendia a eclodir em momentos e lugares onde as tensões sociais haviam atingido um ponto de ruptura. Após colheitas destruídas, após surtos de doença, após guerras que deixavam comunidades sem referências e sem perspectiva. Como se o corpo coletivo, incapaz de processar um sofrimento que não tinha voz nem forma, encontrasse naquela dança compulsiva um canal de escape. Involuntário, avassalador e completamente incontrolável para os próprios afetados. Entre o final do século XIV e o início do século XVI, ao longo de quase 150 anos, surtos de mania dançante foram registrados em diversas cidades europeias, com intervalos irregulares, mas com uma consistência perturbadora de sintomas. Cada surto era tratado pelas autoridades locais como um evento isolado. Algumas cidades recorriam ao exorcismo, outras à peregrinação, outras tentavam isolar os afetados, como se o contágio pudesse ser contido pela separação física. Mas nenhuma dessas respostas era definitiva, e nenhuma impedia que, em outro lugar, em outro momento, a dança recomeçasse. Foi nesse longo intervalo, pontuado por surtos aqui e ali, registrados com mais ou menos detalhe conforme a disponibilidade de cronistas e a importância da cidade, que algo estava silenciosamente se acumulando. Uma pressão invisível, social e psicológica, que atravessava gerações sem encontrar alívio. Uma tensão que buscava um ponto de ruptura. E esse ponto chegaria, de maneira dramática e inesquecível, numa cidade específica, numa data específica, com uma intensidade que tornaria todos os surtos anteriores apenas um prelúdio. O nome da cidade era Estrasburgo. O ano era 1518. E o que aconteceria ali mudaria para sempre a forma como a história registraria a mania dançante e como, séculos depois, a ciência tentaria, finalmente, compreendê-la. Era julho de 1518. Estrasburgo, cidade próspera às margens do Reno, na fronteira entre o que hoje é a França e a Alemanha, vivia um verão de calor sufocante. O ano havia sido marcado por dificuldades, colheitas ruins, doenças circulando entre as populações mais pobres, uma ansiedade difusa que a prosperidade relativa da cidade não conseguia inteiramente sufocar. Com seus canais, suas guildas e sua imponente catedral gótica, Estrasburgo era um centro comercial e intelectual de peso. E naquele mês de julho, o que se passaria em suas ruas estreitas deixaria uma marca que atravessaria séculos. Tudo começou com uma única mulher. Seu nome, preservado nos registros históricos da cidade, era Frau Trofea. Não sabemos muito sobre ela, além do que os documentos permitem reconstruir. Era moradora de Estrasburgo, mulher adulta, pertencente às camadas populares. Num determinado dia de julho, os registros não fixam a data exata. Ela saiu às ruas e começou a dançar. Sozinha, sem música, sem plateia aparente, sem qualquer explicação que os vizinhos conseguissem compreender. Ela dançou por horas, depois pela noite, depois pelo dia seguinte e pelo seguinte. Os registros disponíveis, incluindo notas médicas, correspondências de autoridades locais e crônicas da época, descrevem Frau Trofea como incapaz de parar por conta própria. Seu marido tentou intervir. Não obteve resultado. Vizinhos tentaram ampará-la. Ela continuava. A dança não tinha ritmo fixo nem coreografia reconhecível. Era um movimento errático, repetitivo, que consumia suas forças sem que ela demonstrasse qualquer intenção ou capacidade de interrompê-lo. Em 4 dias, segundo as fontes, mais de 30 pessoas haviam se juntado a ela. A velocidade com que o fenômeno se expandiu foi o que mais alarmou as autoridades. Não se tratava mais de uma única mulher em estado alterado. Era um grupo crescente de homens e mulheres que dançavam nas ruas da cidade, bloqueando o tráfego, perturbando o comércio, assustando os passantes. E a cada dia que passava, o grupo ficava maior. O conselho da cidade foi convocado para deliberar. O que aconteceu em seguida é um dos capítulos mais surpreendentes e, à luz do que viria depois, mais trágicos de toda essa história. Os conselheiros,
orientados por médicos locais que descartaram a possessão demoníaca, concluíram que a causa era um excesso de sangue quente, um desequilíbrio físico que perturbava o corpo de dentro para fora, e que a melhor maneira de tratá-lo era deixar que o próprio corpo o resolvesse, dançando. A decisão foi tão bem intencionada quanto desastrosa. O conselho não apenas permitiu que os dançarinos continuassem, organizou o espaço para eles. 2 salões e uma praça pública foram disponibilizados. Músicos profissionais foram contratados para tocar dia e noite, na crença de que ritmo e organização ajudariam a acelerar a recuperação. A dança, que havia começado como um transtorno nas ruas, ganhou estrutura, audiência e acompanhamento musical com respaldo oficial. O efeito foi o oposto do esperado. Com música, com espaço e com a legitimidade que a autoridade pública havia conferido ao fenômeno, mais pessoas começaram a dançar. O contágio, seja ele de natureza física, psicológica ou social, se acelerou. Em poucas semanas, os registros falam em mais de 100 de pessoas envolvidas. Algumas fontes chegam a mencionar, no auge do surto, algo próximo a 400 dançarinos ativos ao mesmo tempo nas ruas e salões de Estrasburgo. As cenas que os contemporâneos descrevem carregam uma qualidade ao mesmo tempo febril e melancólica. Havia aqueles que dançavam com expressão vazia, como se estivessem ausentes de si mesmos. Havia outros que pareciam em agonia, que choravam enquanto os pés continuavam a se mover, que imploravam para parar e não conseguiam. Havia os que caíam, descansavam por alguns momentos e logo recomeçavam, impedidos por uma força que ninguém conseguia nomear ou conter. E havia, inevitavelmente, aqueles que não resistiam ao esforço prolongado, que perdiam a vida de forma lenta, por exaustão e privação, depois de dias sem comer, sem dormir, sem descanso para um corpo que havia ultrapassado qualquer limite compreensível de resistência humana. Diante do agravamento, o Conselho reconheceu seu erro e mudou de abordagem. Os músicos foram dispensados, os salões foram fechados. As autoridades eclesiásticas retomaram o protagonismo com uma proposta concreta: conduzir os afetados em peregrinação ao santuário de São Vito, em Saverne, a alguns quilômetros da cidade. Era o retorno à lógica medieval da intercessão divina, não como única alternativa disponível, mas como última esperança real. O que o restante daquele verão reservaria para Estrasburgo e o que a peregrinação a Saverne revelaria sobre a verdadeira natureza do fenômeno ainda estava por se desdobrar. A peregrinação ao santuário de São Vito em Saverne foi organizada com solenidade e urgência. Os dançarinos de Estrasburgo, ou aqueles que ainda podiam caminhar depois de dias ou semanas de movimento incessante, foram conduzidos pelos caminhos que cruzavam a Alsácia. Alguns foram levados em carroças, outros fizeram o percurso a pé, com os corpos exaustos, mas os movimentos ainda incontroláveis, num quadro que devia parecer, aos olhos de quem os via passar, algo entre uma procissão religiosa e um pesadelo coletivo. O que aconteceu em Saverne não está inteiramente claro nos registros. As fontes mencionam cerimônias de exorcismo, orações coletivas e o contato com as relíquias do santo. Os documentos sugerem que, nas semanas seguintes à peregrinação, o surto foi gradualmente diminuindo. A dança não cessou de um dia para o outro. Foi perdendo força de forma lenta, como uma onda que se dissipa ao longe, sem que ninguém conseguisse identificar o momento exato em que tudo terminou. Até que, em algum ponto do outono de 1518, Estrasburgo estava novamente em silêncio. O que havia acontecido? Era uma cura milagrosa? Era o simples esgotamento físico de corpos que haviam dançado além de qualquer limite? Era o fim de um ciclo psicológico que havia chegado naturalmente ao seu término? Nenhum contemporâneo sabia responder, e cada um via no desfecho a confirmação do que já acreditava antes do início. O que Estrasburgo não sabia naquele outono era que estava legando à história um dos casos mais documentados e debatidos da medicina e da psicologia. Séculos depois, pesquisadores se debruçariam sobre o fenômeno com as ferramentas do conhecimento moderno, e o surto de 1518
com seus registros médicos, suas atas municipais e suas crônicas detalhadas, seria o ponto de partida preferencial dessa investigação. E as teorias que emergiriam seriam tão diversas e reveladoras quanto o próprio fenômeno que tentavam explicar. A primeira grande hipótese a ganhar força foi a do envenenamento por ergot, um fungo que parasita cereais, especialmente o centeio, e produz substâncias com efeitos poderosos sobre o sistema nervoso central. O consumo de grãos contaminados pode provocar espasmos musculares, estados de agitação intensa e alucinações vívidas. O pão de centeio era o alimento básico das camadas pobres da Europa medieval, e os anos que precederam os grandes surtos de mania dançante foram frequentemente marcados por colheitas difíceis, condições ideais para a proliferação do fungo nos grãos armazenados em celeiros úmidos. A teoria é sedutora pela elegância com que conecta as condições materiais da época ao fenômeno, mas enfrenta problemas sérios. O envenenamento por ergot tende a produzir espasmos e contração muscular involuntária, não o movimento relativamente coordenado e ritmado que os cronistas descrevem nos dançarinos. Além disso, os surtos ocorriam com padrões de propagação que não correspondem ao que se esperaria de um envenenamento alimentar coletivo. E talvez o problema mais grave: o ergot afeta indistintamente todos que consomem o grão contaminado, mas a mania sempre apresentou caráter seletivo, atingindo alguns dentro de uma comunidade, enquanto deixava outros completamente intactos. A segunda hipótese, mais amplamente aceita pelos estudiosos contemporâneos, é a da doença psicogênica em massa, um fenômeno em que sintomas físicos reais se propagam por mecanismos essencialmente psicológicos, sem causa orgânica identificável. Não se trata de fingimento. Os afetados realmente perdem o controle dos movimentos, realmente sofrem consequências físicas graves. O que a teoria sustenta é que o gatilho é o próprio estado psicológico coletivo, o trauma acumulado, o medo e a sugestionabilidade elevada de populações que viviam sob pressão extrema e sem recursos para expressá-la. Essa explicação encontra respaldo em casos similares registrados em outras culturas e séculos. A história da medicina documenta surtos de comportamentos involuntários coletivos em conventos medievais, em comunidades do século XIX e em escolas do século XX. O mecanismo parece ser universal. Uma faísca inicial encontra o terreno fértil de uma comunidade suficientemente fragilizada para que o comportamento se propague de forma inconsciente como resposta ao insuportável. Mas mesmo essa teoria não responde a tudo. Por que a dança, especificamente? Por que não outro comportamento coletivo? Por que aquelas cidades, naqueles momentos exatos? O que havia de singular naquelas comunidades que as tornava vulneráveis de um modo que outras não eram? Essas perguntas permanecem abertas, e é justamente no espaço que elas abrem que a história da mania dançante revela sua dimensão mais profunda e mais perturbadora para o que acreditamos saber sobre a mente humana e os limites invisíveis que a separam da ruptura. Por que a dança? Essa é, talvez, a pergunta mais simples e, ao mesmo tempo, mais difícil de toda essa história. Não porque as pessoas dançavam sem parar. Isso a ciência moderna consegue, ao menos, enquadrar em categorias compreensíveis. Mas por que a dança, especificamente, foi o comportamento que emergiu? Por que não o choro coletivo, a fuga em massa ou o silêncio absoluto? Por que o movimento? Por que os pés? A resposta mais convincente que os estudiosos contemporâneos encontraram não está nos corpos dos dançarinos, está na cultura que os formou. O historiador britânico John Waller, autor de um dos estudos mais completos sobre a mania dançante, argumenta que para compreender o fenômeno é preciso compreender o que chama de reservatório cultural de uma época. Cada sociedade possui um conjunto de comportamentos disponíveis para expressar estados que excedem os limites da linguagem comum. Na Europa medieval, a dança tinha uma presença ambígua e poderosa no imaginário coletivo. Era festiva e penitencial, profana e sagrada ao mesmo tempo. Havia a tradição da dança macabra, que percorria o imaginário europeu desde o século XIV,
com a imagem de esqueletos arrastando reis e camponeses, jovens e anciãos, para o mesmo destino inevitável. A dança era, naquele universo simbólico, uma fronteira entre os vivos e os mortos, e evocar essa fronteira, num momento de desespero coletivo, não era arbitrário. Nesse contexto, quando o sofrimento coletivo ultrapassava o limiar do suportável, a dança não era um comportamento aleatório, era uma resposta culturalmente codificada, a linguagem que aquelas comunidades possuíam para expressar o inexprimível e que seus próprios corpos, sob pressão extrema, acionavam de forma involuntária e irresistível. Essa perspectiva transforma a mania dançante de uma curiosidade histórica em um espelho. Porque o que ela revela não é apenas algo sobre a Idade Média, é algo sobre a natureza humana em qualquer tempo. A capacidade que o ser humano tem de, sob pressão suficiente, entrar em estados que transcendem o controle consciente. A maneira como o sofrimento que não encontra a expressão adequada busca inevitavelmente uma saída e encontra o caminho menos resistente disponível dentro do sistema de crenças da comunidade a que pertence. Não por acaso, fenômenos análogos continuaram a ocorrer em outras culturas e séculos. Em comunidades do século XVI, marcadas pelo trauma brutal da colonização, surtos de comportamento coletivo foram registrados em diferentes partes do mundo. Em conventos europeus dos séculos XVI e XVII, episódios de possessão coletiva afetaram grupos inteiros de freiras em contextos de clausura e repressão extremas. No século XX, casos de doença psicogênica em massa foram documentados em fábricas, escolas e quartéis de vários países. O mecanismo varia conforme a época e o lugar. A essência permanece a mesma. Por que a mania dançante desapareceu? A resposta não está na medicina. As ferramentas do período eram inadequadas para compreender quanto mais tratar um fenômeno desse tipo. O que mudou, ao longo dos séculos XVI e XVII, foi o contexto cultural que tornava a dança uma resposta disponível. A Reforma Protestante transformou a relação das comunidades europeias com os santos intercessores. A medicina foi ganhando autoridade crescente sobre o corpo e seus comportamentos, e a dança macabra foi sendo gradualmente varrida para as margens do imaginário popular. Com o desaparecimento desse reservatório simbólico, a mania perdeu seu sustento. Não desapareceu porque foi curada. Desapareceu porque o mundo que a havia gerado deixou de existir. Os traumas coletivos não desapareceram com ela. A capacidade humana de entrar em colapso sob pressão extrema tampouco. O que mudou foi apenas a forma que esse colapso assumia. E é aqui que essa história alcança o presente com uma força inesperada. Porque o que a mania dançante nos ensina não é sobre o passado medieval. É sobre o que somos, sobre a fragilidade da barreira entre o comportamento consciente e o involuntário, sobre o poder das crenças coletivas de modelar a experiência física de um corpo, sobre a profundidade com que o sofrimento não elaborado pode se inscrever num grupo inteiro. Os dançarinos de Aachen e de Estrasburgo não eram loucos, não eram possuídos, eram seres humanos que haviam chegado ao limite e cujos corpos, na ausência de qualquer outra linguagem disponível, encontraram na dança a única saída possível para um sofrimento que nenhuma palavra conseguia conter. Se essa história ressoou em você, deixe nos comentários o que mais chamou sua atenção. A decisão do Conselho de Estrasburgo de contratar músicos, as teorias modernas que tentam explicar o inexplicável, ou simplesmente a estranheza fascinante de um fenômeno que a história registrou e a razão ainda busca compreender. Inscreva-se no canal para não perder os próximos documentários e deixe seu curtir se chegou até aqui. Até a próxima narrativa.